Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim, ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto no céu numa estrela, na primavera também, mas o encanto de encantos é para mim, esse amor que meu Deus me tem. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. De ter Deus amor por Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes
a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ouvintes, como cristãos, assim como somos chamados, seria a maior desventura, e por que não dizermos a maior desgraça, não termos esta vida em nós mesmos, por não comermos a carne do Filho do Homem e não bebermos do seu sangue. Jesus está falando de si próprio. A mente humana, mesmo sendo instruída, capacitada para interpretar Deus, não pode, de maneira alguma, discernir isto aqui espiritualmente. Foi uma loucura para aqueles sacerdotes, para aqueles grandes teólogos, eruditos, escribas, o que eles ouviram de Jesus. E mesmo para os seus discípulos, para muitos dos seus discípulos, foi uma loucura. Vocês sabem que o doutor Nicodemos não pôde entender a linguagem de Jesus. Quando Jesus disse: necessário é nascer de novo se quiseres entrar no reino dos céus. Ele pensou logo numa reencarnação, como muitos pensam. Mas isto é uma mente carnal. Isto já está provando que não há vida em si mesmos. Linguagem espiritual é para homem espiritual. Paulo disse que a mente natural, o homem natural, não pode, de maneira alguma, compreender as coisas espirituais. Agora, Jesus falou através de parábolas, usando a natureza e usando esses tipos tremendos que existem nas Escrituras em relação à vida espiritual. Isso deixou a muitos escandalizados, porque está escrito: foi posta ali uma pedra de tropeço em Sião, uma rocha de escândalo, mas todo aquele que nela crer não será confundido. Em todas as eras da igreja, cada mensageiro confundiu o povo, porque vem com uma mensagem incomum. Quando aquela mensagem se torna comum, então todos a recebem. Aquilo não é novidade mais. Antes de conhecermos o automóvel, então falar no automóvel era uma coisa tremenda, não é? Depois isso já ficou tão comum, logo veio o avião. E depois do avião, mesmo com suas escalas de potência, de rapidez, surpreendendo o homem, tem vindo essa nave espacial. Mas o certo é que ninguém quer ficar de carroça. Ninguém quis ficar com a carroça lá atrás. Mas espiritualmente querem andar somente de carroça. Querem um evangelho inoperante, que não tem vida em si mesmo. O maná lá no deserto, que era colhido hoje, não servia para amanhã. Se aquele israelita guardasse aquele maná, não apanhasse um novo, o que ele ia ter em casa? Uma coisa podre. Agora, o maná é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A palavra que Lutero pregou é a mesma. Que Wesley pregou é a mesma.
A palavra dos dias pentecostais é a mesma. Mas o que acontece? Mesma coisa que aconteceu com o maná caído ontem. Não precisa falar o que aconteceu com esta gente, não é? Basta você saber o que acontecia com o maná, que foi colhido no dia de ontem. Mas vamos fixar uma coisa aqui. É que a linguagem espiritual é para homem espiritual. O profeta disse: como posso falar de álgebra para quem nem sabe o abecedário? Como Deus pode mostrar coisas profundas, coisas tremendas nestes trovões do Apocalipse, nestas coisas tão profundas, sem antes nem sermos batizados em nome de Jesus Cristo, sem antes não podermos nem ver sequer Elias nas Escrituras para nós, sem antes não podermos ver o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Quem tem o Filho tem também o Pai. Eu e o Pai somos um. Sem antes destas coisas, esse abecedário, esses rudimentos, como podemos nós pensar numa fé perfeita para um rapto tão perfeito, tão poderoso? Qualquer mensagem pode te conservar um religioso tradicional, mas nenhuma delas pode te levar no rapto, no arrebatamento, se não houver vida em si mesmo. Mas então, neste caso, a mente humana diria: pois bem, então já que Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, porque está dizendo o Filho do Homem, e nós sabemos que ele é o Filho do Homem, então quem foi salvo? Somente aqueles que viveram no seu dia. Mas nós vamos fazer uma pergunta. Existe na história ou nas Escrituras algum documento que os discípulos de Jesus cortaram a sua carne e comeram a carne física de Jesus e beberam a química, o sangue dele? Não, não há. Então quer dizer que Pedro, João, a igreja primitiva não tinha vida em si mesma? Tinha sim. Ela comeu da carne, ela bebeu do sangue. Por isso que ela não trouxe um batismo errado. Por isso que ela não trouxe uma doutrina cheia de controvérsia. Por isso ela não pode ter doutrinas, mas somente a doutrina, um fundamento, uma fé, um batismo. Por isso que ela não gerou em si mesma denominações, coisa que você não vê na Bíblia Sagrada. É porque ela tinha vida em si mesma. Agora, Jesus disse em São João capítulo 6, a partir do verso 53, o que nós estamos vos citando nesse instante. No versículo 63, depois de muita gente ter ido embora e ter ficado com ele somente 12, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Sim, ele disse: eu sou o pão do céu. E ele disse ainda, confirmando o que está escrito no Velho Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então já estamos vendo o que é isto. Esta carne é a palavra, este sangue é a palavra, é a vida, é o Espírito Santo. Ele está falando da sua palavra e do Espírito Santo, que se não estiver em nós, esta palavra não estiver em nós,
dinamizada pelo Espírito, nos dando uma origem perfeita dos céus. A nossa nacionalidade como cristãos é esta: embaixadores do reino dos céus. Como cristãos bem entendidos, nós honramos a nossa bandeira, nós amamos a nossa pátria terrestre. Mas a nossa nacionalidade como cristãos, cidadãos do reino dos céus. Sim, isto agora ficou muito importante para aqueles que querem entender de fato uma linguagem espiritual. Mas por que já são espirituais? Porque Deus está falando ultimamente a espirituais, a quem tem fome, a quem tem sede de justiça. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Agora, ele está falando de água, ele está falando do Espírito, ele está falando da palavra. Você pode falar inglês sem ser americano. Você pode falar alemão sem ser um alemão. Você pode falar da Bíblia. Você pode falar das coisas de Deus. Nós podemos pregar eloquentemente e levantar as pessoas em emoção, sem, contudo, sermos originalmente cidadãos do reino dos céus. Agora é necessário que nós nasçamos neste reino. Isso é o novo nascimento, aquele que não nascer de novo. É necessário que bebamos do mesmo Espírito. Aqui está a linguagem de Jesus Cristo. Mas como pode você ter vida em si mesmo se esta palavra diz que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você se põe a discutir com Pedro, com Paulo, com João, com aqueles que tinham vida em si mesmo? Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de homem algum. Qual foi o seminário de Paulo? Qual foi o seminário de Pedro? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos desta vida, para que tenhais vida em si mesmo. Você sabe que a experiência de Pedro não resolveu coisa alguma quando ele lançou a rede a noite toda no mar. E era um pescador experiente. A experiência humana não está resolvendo coisa alguma. Mas quando ele chegou, Jesus chegou, a experiência mudou. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Somente um evangelho cristão, genuinamente, pode gerar cristãos. Pode gerar pessoas que obedecem, porque ninguém pode forçar a quem quer que seja obedecer. Porque a obediência é um dom de Deus. Se todo mundo que se chama cristão tivesse o Espírito Santo, a terra estaria salgada. A terra estaria sob uma luz perfeita. Não haveria tanto terrorismo, não haveria tantos crimes, tanta prostituição, tanta licenciosidade, tanto nudismo, tanta prevaricação, tanta exploração da fé alheia, tanto curandeirismo, tanta feitiçaria, tanta coisa que o homem procura combater pelos meios humanos. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Ah, sim, então aquela mesma carne, aquele mesmo sangue que eles comeram e beberam lá na igreja primitiva, você pode comer agora, pode beber agora. É uma carne que não é gerada pelo desejo sexual, pelo desejo humano, por uma concepção mental. É uma doutrina pura, gerada diretamente pelo Espírito Santo, dentro do seu coração, na sua vida, no seu ventre, porque ele disse: aquele que crê em mim,
Conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O que quer dizer isto? É o Espírito Santo dando fruto de Cristo, dando fruto de Deus em sua vida. É a palavra sendo tudo para você. É Ele se tornando tudo para você. O mundo, as coisas do mundo, a mulher tem se tornado tudo para o homem, o dinheiro tem se tornado tudo para o homem, a fama tem se tornado tudo para o homem, quando Jesus Cristo deveria ser tudo para o homem, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é o reino de Deus, Ele é a justiça de Deus que deve ser buscada em primeiro lugar. Mas quem pode? Ele disse, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora com aqueles? Vocês também não se escandalizaram? O que disse Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde? Vamos voltar para a sinagoga? Nós queremos de ti, nós queremos desta carne, nós queremos deste sangue, nós queremos desta vida, nós queremos esta palavra, nós queremos este Espírito, porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo pra mim, Meu Jesus. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Quando Ele é tudo para você, a sua palavra é tudo para você. Você não pode saltar Atos dos Apóstolos de maneira alguma, porque é toda a palavra. É obra do Espírito, são atos do Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Diga no seu coração. Isto quer dizer, a palavra é tudo para mim. O Espírito Santo é tudo para mim. É todo o meu alvo, é toda a minha vida. É em quem tenho posto o meu coração, porque onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Isto é vida em si mesmo. Porque tem se alimentado de Deus, tem se nutrido do que é real, do que é verdadeiro, do que vem de Deus. Se vem de Deus, é vida eterna. Se não vem de Deus, é morte, é separação. A serpente interpretou a palavra para Eva e desde então, morte, prostituição, sangue derramado, pecado, injustiça. Mas o Espírito Santo interpretou a palavra, gerou a palavra na igreja e desde então, vida eterna, vida em si mesmos. Ó ouvinte amado, receba isto agora e viva por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501
2-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É Cristo meu tudo, em sombras e em luz, Ele veio salvar-me, meu doce Jesus. Não tenho temores, pois comigo está meu terno pastor, de mim cuidará. Eu quero este Cristo com todo amor. A Ele eu entrego afeto e louvor. Ó, guardas-me, Cristo, em ti confiarei. Refúgio tu és, teu servo eu serei. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei.